Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São João, nosso 12º encontro. Vamos trabalhar 1 João, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. A fé que vence o mundo. Vamos fazer, então, esta leitura e logo em seguida a reflexão. Versículo 1. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. De fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens, com maior razão, aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou um testemunho do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos então dar continuidade a esta leitura. A fé que vence o mundo. Versículo 1. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Aqui nós vemos a importância de nossa união com o mistério da nossa fé, no Pai e no Filho. Primeiro, São João afirma em relação ao Filho: quem acredita que Jesus é o Messias? Qual a consequência da fé em Jesus? Ele nasceu de Deus. Depois, São João afirma em relação ao Pai: quem ama aquele que gerou, isto é, quem ama o Pai que gerou o Filho, Jesus, o Messias, ama também aquele que foi gerado pelo Pai. Então, este é aquele que ama o Filho, mas também ama o Pai. A relação entre Pai e Filho, esta comunhão, é fundamental para a nossa fé. Não se separa Jesus, Messias, do Pai. E não se separa o Pai do Filho. Ao acreditar que Jesus é o Messias, pelo batismo, ele nasce de Deus. É aquele que nasce de Deus, que o gerou no batismo, se torna também filho de Deus. Versículo 2. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. São João nos dá um discernimento para ver se amamos os filhos de Deus, aqueles que nasceram de Deus no batismo, que acreditam em Jesus e que ele é o Messias. Primeiro, quando amamos a Deus, isto é, os que amam os filhos de Deus, amam a Deus. Quando cumprimos os mandamentos de Deus,
amai uns aos outros, o amor recíproco, vivemos esta fé e amor em Deus. Versículo 3. Porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. São João passa a uma exposição de que o amar a Deus significa observar os seus mandamentos, mandamentos de amor recíproco ao próximo. E São João expõe que esses mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são difíceis, porque aquele que foi gerado por Deus, ele vence o mundo. Cada um que é gerado por Deus possui a semente de Deus, qual força do amor que vence o mundo. O mundo significa aqui todo o poder do maligno que se opõe a Jesus e também ao Pai, como a todos aqueles que pertencem a Jesus, seus discípulos. Versículo 4. Porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Existe uma oposição radical entre Deus e o mundo. O mundo significa o local onde age todo o poder do maligno e todas as forças que se opõem a Deus, ao Pai. Aquele que nasce de Deus, no batismo pela fé, vence as forças destruidoras. E aquele que nasceu de Deus alcança a vitória, vencendo o mundo pela fé. O cristão é portador de uma fé que vence o maligno e todas as suas forças. Versículo 5. De fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Uma sentença que resume toda a verdade e fundamento da fé que vence o mundo. São João inicia dizendo, de fato, isto é, verdadeiramente. Aquele que vence o mundo é aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, que é verdadeiramente o homem. Primeiro, quem nega Jesus, quem nega que Jesus é o Messias, este é mentiroso. Nós vemos lá no capítulo 2, versículo 22 da primeira carta. Segundo, nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Terceiro, nisto tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. Primeira carta de João, capítulo 4, 9. Quarto, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Então, o que vence o mundo é aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. O vencedor não nega que Jesus é o Messias, mas afirma sua fé no Jesus Messias. O vencedor é aquele que reconhece que Deus enviou o seu Filho único a este mundo. O vencedor do mundo, pela fé, é aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. O vencedor do mundo, pela fé, é quem reconhece que o Filho de Deus veio na carne, se tornou um ser humano verdadeiro e habitou entre nós. Versículo 6. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Este versículo é riquíssimo. Aquele que vence o mundo pela fé é aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Agora, São João faz um argumento demonstrativo de quem é este Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é aquele que veio pela água e pelo sangue. Pela água. Quando você vê no Evangelho de São João, por dois momentos, nós vamos olhar então a importância desta água. Primeira citação, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus dirige a samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria
e Ele daria a você água viva. Jesus fala de um dom divino e se deve reconhecer o mistério de Jesus. Quem lhe está pedindo de beber? O mistério de Jesus. Pois o que pede de beber é aquele que dá água viva. O segundo texto, nós vemos também, na Samaritana, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus é portador dessa água viva que jorra para a vida eterna. Um terceiro texto, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Se alguém tem sede, vem a mim, e aquele que acredita em mim, beba. E como diz a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso, referindo ao Espírito que deveriam receber os que acreditavam nele. De fato, ainda não havia dado o Espírito, porque Jesus não tinha sido glorificado, isto é, na cruz e ressurreição. Jesus veio pela água. Os padres da igreja reconhecem aqui o sacramento do batismo como sinal do Espírito. Veio pelo sangue. Jesus, sangue é vida. Jesus derrama seu sangue, ele dá sua vida na cruz. Jesus veio na água, como dom do Espírito Santo, e no sangue, em sua humanidade verdadeira. Assim, diante da água e do sangue, é testemunhado pelo Espírito aquilo que é a verdade. Quando Cristo morre na cruz, nos diz São João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 33 a 34. Vendo Jesus já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Mas na morte de Cristo, nós vemos alguns elementos importantes. Jesus dá o Espírito. Vamos olhar no capítulo 19, versículo 30 do Evangelho de João. E Jesus tomou o vinagre e disse, tudo está consumado, inclinando a cabeça, deu o Espírito. O Espírito Santo é dado na cruz, e da cruz que o Espírito Santo nos vem dado. Ele sai da cruz. E também é da cruz, do lado aberto de Jesus, que nós vemos os dois sacramentos, a água, o batismo, o sangue e a Eucaristia. Meu sangue é verdadeira bebida. Ele veio significar também que ele se encarnou. Ora, diante dessa realidade, esse versículo é muito rico. Ele diz que Jesus é aquele que veio pela água e pelo sangue. Ele não veio só pela água e pelo sangue, mas pela água e pelo sangue, o Espírito que dá testemunho que ele é verdade. A realidade de Jesus Cristo, que se manifesta como água viva, como sangue derramado, como Espírito que é dado, são esses que dão testemunhos de Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, são três que dão testemunho. Os três que dão testemunho da salvação realizada por Jesus, mas também que Jesus é o Messias que veio na água e no sangue. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo entre si. Aqui em Jesus, três testemunhos de sua vida na obra da salvação do Pai. Primeiro, o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é dado pelo Pai. A água, é uma realidade também da manifestação do Espírito Santo. E o sangue é a realidade da humanidade de Jesus. Então nós podemos dizer que nessa realidade a Trindade se manifesta. O Pai é Espírito, a água é Espírito Santo e o sangue
é a humanidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Se aceitarmos o testemunho dos homens, com maior razão, aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de quem falamos é de Deus, isto é, do Pai. Ele deixou um testemunho do seu Filho. O testemunho do Pai é superior ao testemunho dos homens. O ser humano de fé aceita o testemunho dos homens e deve muito mais razão dar testemunho a Deus. Vejam o testemunho dos homens. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que vocês também acreditem. Então esse é o testemunho do ser humano na cruz, depois do lado aberto de Jesus pela lança. Evangelho de João, capítulo 19, 35. Versículo 10. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. São João coloca a fé dos opostos. Primeiro, os que acreditam no Filho de Deus. Segundo, os que não acreditam em Deus. O não acreditar no testemunho é um ato de fé. Ele aposta que não é verdade e faz a escolha de negar. O ateu é um ser humano de fé. Ele acredita que Deus não existe, nem age em favor dos seres humanos. Ele está apostando na não existência de Deus. Aquele que acredita no Filho de Deus, isto é, em Jesus, traz dentro de si mesmo uma fé viva nesse testemunho. Aquele que não acredita em Deus, que nega Deus e seu testemunho, afirma que Deus e seu testemunho não é verdade e faz de Deus um mentiroso. Este faz de Deus mentiroso, porque resolveu não acreditar no testemunho que o Pai deu em favor do seu Filho. Ele é livre para não acreditar. Versículo 11. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. O testemunho do Pai vem agora apresentado por São João. Deus nos deu a vida eterna, uma certeza da fé. A vida eterna é dom do Pai. O Pai, por ser eterno, nos dá um dom divino, rompendo com os limites das criaturas, que são seres temporais, que morrem. Os seres temporais têm princípio e fim, são limitados. Deus é doador da vida. Vida aqui é substantivo. Eterno, ou eterna, é um adjetivo qualificativo do tipo de vida que Deus nos dá. A vida que Deus nos dá é eterna. Mas aqui, o eterno, vem substantivado. A qualidade eterna de vida que Deus nos dá. Esta vida está em seu Filho, que é coeterno com o Pai, e é doador desta vida na ressurreição. Versículo 12. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. São João afirma de forma categórica, conclusiva e objetiva. Aquele que fez a escolha da fé, que possui o Filho, tem a vida, isto é, a vida eterna. Aquele que fez a escolha de negar, o ser humano é livre, inclusive, para negar e desprezar a Deus, Então, aquele que fez a escolha de negar o Filho, ele escolheu não ter a vida, pois o Pai nos dá a vida por meio do seu Filho amado. Então, aqui, nesta parte, nos lança São João a uma grande decisão, a uma escolha fundamental da nossa liberdade diante daquilo que o Pai nos dá por meio do seu Filho, esse Filho que tem os testemunhos que garante a sua veracidade, a água,
sangue, o Espírito, este Filho, né, que o Pai nos dá como garantia de vida eterna, mas cabe ao ser humano dar uma resposta. O ser humano é livre, né? E dentro dessa liberdade, Deus continua amando o ser humano e não usa de coação, aceitando as suas decisões livres, suas escolhas livres. Então, o ser humano, nessa perspectiva de João, que divide sempre em dois polos antagônicos, né, que se opõem, né, ele mais ou menos ele coloca que nós temos essa realidade para decidir e que o Pai nos deu seu Filho, e o Pai nos deu seu Filho para a vida eterna, para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.